Início com música tensa e imagens de arquivo da Guerra Fria. Mapas se movendo, líderes mundiais, testes nucleares. Narrador. O século XX foi definido por uma luta de titãs. De um lado, os Estados Unidos, campeões do capitalismo e da democracia liberal. Do outro, a União Soviética, defensora do comunismo e da revolução proletária. Esta não foi uma guerra travada com exércitos em campos de batalha abertos, mas uma guerra fria, um confronto de ideologias, espionagem e influência. Em sua missão para conter o avanço do comunismo, os Estados Unidos desenvolveram uma doutrina de intervenção que não dependia de invasões diretas. Em vez disso, eles se tornaram mestres na arte da guerra nas sombras, usando suas agências de inteligência para orquestrar golpes de Estado, financiar oposições e manipular nações inteiras para alinhá-las aos seus interesses. Esta é a história de como os Ibelcira secretamente derrubaram governos ao redor do mundo. Cena de transição, mapa do Oriente Médio, focando no Irã. Imagens de arquivo de Mohammad Mossadegh. Narrador. Nossa primeira parada é o Irã, 1953. Após a Segunda Guerra Mundial, o Irã era uma nação em busca de sua soberania. O primeiro-ministro eleito democraticamente, Mohammad Mossadegh, um nacionalista carismático, tomou uma decisão que abalaria o Império Britânico. Ele nacionalizou a Anglo-Iranian Oil Company, a empresa que controlava a vasta riqueza de petróleo do país. Para os iranianos era um ato de libertação. Para a Grã-Bretanha e os Estados Unidos era uma ameaça inaceitável. Imagens de protestos, manchetes de jornais da época. Narrador. Temendo que o Irã pudesse se voltar para a União Soviética, a CIA lançou a Operação Ajax. Não foi uma operação militar, mas de guerra psicológica e política. Agentes da CIA, liderados por Kermit Roosevelt Jr., neto do ex-presidente Theodore Roosevelt, inundaram o país com propaganda anti-Mossadegh, subornaram políticos, clérigos e jornalistas para criar um clima de caos. Eles financiaram protestos violentos e manipularam as forças armadas. Em agosto de 1953, Mossadegh foi deposto. O Shah, Mohammad Reza Pahlavi, retornou do exílio e assumiu o poder como um monarca absoluto. Sua ditadura pró-Ocidente duraria 26 anos, marcada pela repressão brutal de sua polícia secreta, a SAVAK. A consequência a longo prazo foi um profundo sentimento anti-americano que explodiu na Revolução Iraniana de 1979, criando o regime teocrático que governa o Irã até hoje. Cena de transição, mapa da América Central, focando na Guatemala. Imagens de Jacobo Arbenz e plantações de banana. Narrador. Um ano depois, em 1954, o foco se voltou para a Guatemala. O presidente democraticamente eleito, Jacobo Arbenz, iniciou uma modesta reforma agrária. Seu objetivo era distribuir terras não cultivadas para camponeses pobres. O problema? A maior proprietária dessas terras era a United Fruit Company, uma poderosa corporação americana com laços estreitos com o governo do Zeleu. A empresa rotulou Arbenz de comunista. Imagens de propaganda ou aviões da CIA, Carlos Castilho Armas. Narrador. A CIA iniciou a Operação PB Success. Foi uma obra-prima de desinformação. A agência treinou e armou uma pequena força rebelde liderada por Carlos Castilho Armas, mas a principal arma foi a propaganda. Uma estação de rádio clandestina, a Voz da Libertação, transmitia notícias falsas sobre uma invasão massiva e vitórias rebeldes, enquanto aviões da CIA sobrevoavam a capital para criar pânico. O exército guatemalteco, desmoralizado e confuso, se recusou a lutar. Arbenz foi forçado a renunciar. O golpe mergulhou a Guatemala em mais de 30 anos de uma guerra civil sangrenta, com sucessivas ditaduras militares que cometeram genocídio contra a população maia, resultando em mais de 200 mil mortos. Cena de transição, mapa do Brasil. Imagens de João Goulart e do Rio de Janeiro nos anos 60. Narrador. Em 1964, o Brasil estava em uma encruzilhada. O presidente João Jango Goulart, um nacionalista de esquerda, propôs as reformas de base, que incluíam reforma agrária e maior controle estatal sobre a economia. Para a elite brasileira e para Washington, isso soava perigosamente como socialismo.
O medo de uma nova Cuba na América do Sul era palpável. Documentos desclassificados mostram que o embaixador dos Telecursos, Lincoln Gordon, desempenhou um papel central na conspiração. O governo americano financiou maciçamente candidatos da oposição e campanhas de propaganda anti-Goulart na mídia. Imagens de tanques nas ruas, generais militares. Narrador: quando os militares brasileiros se moveram para tomar o poder em 31 de março de 1964, os Zerosire estavam prontos. A Operação Brother Sam posicionou uma força-tarefa naval na costa brasileira, incluindo um porta-aviões, para fornecer apoio logístico e combustível aos golpistas caso fosse necessário. Não foi. O golpe foi rápido e bem-sucedido. O Brasil mergulhou em uma ditadura militar de 21 anos. O regime foi marcado por censura, tortura sistemática de opositores políticos e a supressão de todas as liberdades democráticas, deixando cicatrizes profundas na sociedade brasileira. Cena de transição, mapa da América do Sul, focando no Chile. Imagens de Salvador Allende e do Palácio de La Moneda. Narrador: talvez o caso mais infame seja o do Chile. Em 1970, Salvador Allende, um socialista, foi eleito presidente democraticamente. O presidente dos Esseguima, Richard Nixon, ordenou à CIA que fizesse a economia gritar. Os Iliriwina cortaram o crédito internacional, financiaram greves de caminhoneiros para paralisar o país e apoiaram a mídia de oposição para criar um clima de instabilidade. O objetivo era claro: desestabilizar o governo de Allende a qualquer custo. Imagens do bombardeio de La Moneda, General Pinochet. Narrador: em 11 de setembro de 1973, o general Augusto Pinochet liderou um golpe militar brutal. O palácio presidencial La Moneda foi bombardeado. Allende se recusou a se render e morreu lá dentro. Pinochet instaurou uma das ditaduras mais cruéis da história da América Latina. Durante seus 17 anos no poder, milhares de chilenos foram presos, torturados, executados ou desaparecidos. O Chile se tornou um laboratório para políticas econômicas neoliberais radicais, implementadas por economistas treinados nos École Kuroshio-a, os Chicago Boys. Montagem rápida de imagens. Patrícia Lumumba, contras na Nicarágua, Hugo Chávez. Narrador: o padrão se repetiu em todo o mundo. No Congo, em 1960, o líder da independência Patrícia Lumumba foi deposto e assassinado com o apoio da CIA, abrindo caminho para a ditadura cleptocrata de Mobutu Sese Seko. Nos anos 80, na Nicarágua, a administração Reagan financiou ilegalmente os contras em uma guerra brutal para derrubar o governo sandinista. Em 2002, na Venezuela, os EUR apoiaram indiretamente uma tentativa fracassada de golpe contra Hugo Chávez. Imagens de arquivo da CIA, gráficos mostrando os métodos. Narrador: o manual era quase sempre o mesmo. Identificar um governo cujas políticas ameaçavam os interesses econômicos ou geopolíticos do Zécaid, rotulá-lo de comunista, financiar e organizar a oposição política e a mídia, criar crises econômicas e caos social, usar a CIA para fornecer apoio logístico e militar secreto a grupos locais dispostos a tomar o poder. Era uma estratégia de baixo custo e alta eficácia, que permitia aos revolucionários moldar o mundo à sua imagem sem o custo político de uma guerra aberta. Cena final. Imagens atuais dos países mencionados mostrando as consequências duradouras. Narrador: o legado desses golpes é complexo e duradouro. Eles geraram décadas de instabilidade, violência e ditaduras brutais, deixando um rastro de desconfiança e ressentimento em relação aos Estados Unidos que persiste até hoje. Estudar essa história não é apenas olhar para o passado, é entender as raízes de muitos dos conflitos e das relações internacionais do presente. É um lembrete de que o poder muitas vezes opera nas sombras e que as ações secretas de décadas atrás continuam a moldar nosso mundo de maneiras que só agora estamos começando a compreender plenamente. A história dos golpes de Estado apoiados pelos Imadirossia é a história de como a influência política pode, por vezes, ser mais decisiva e mais devastadora do que a força militar.